da TecDev, vou fazer uma apresentação sobre a fórmula decisiva, como uma prévia de um trabalho de TCC. Um projeto inicial do ano passado era um site próprio com a fórmula decisiva em conexão com sua origem e apoio a demais utilizações. Nessa apresentação anterior, eu apresentei aqui meu currículo, e aí a grande questão que a fórmula tenta responder é como garantir decisões coletivas adequadas, otimizadas quando necessário e que não sejam injustas a minorias. Segue esse convite para maiores reflexões. E aí se prepara porque assim, a gente vai tentar comover em relação ao que se aconteceu na história. Aqui temos uma imagem triste, né? Não sei se está dando para acompanhar, de uma maioria de estudantes fazendo o que hoje nós chamamos de bullying, mas muito cruel, envolvendo racismo, né? E aqui a gente vê que é uma maioria. Então, quer dizer, a maioria muitas vezes pode estar errada. Dorothy foi a primeira estudante negra admitida numa escola pública americana, de brancos. A fotografia retrata seu primeiro dia de aula na universidade em 4 de setembro de 1957. O vestido de Dorothy foi feito por sua avó especialmente para seu primeiro dia de aula. Cuspiram nele. Centenas de alunos seguiram e acompanharam sua chegada à escola. De vez em quando, alguns jogavam coisas em sua direção, enquanto outros faziam gestos obscenos. Os estudantes gritam para ela voltar para casa. Dorothy foi em frente, sem reagir. Este absurdo momento de violência prosseguiu nos dias seguintes. Foram 4 dias de perseguições e insultos. Jogavam lixo durante a sua refeição e seu armário era saqueado. Depois surgiram ameaças telefônicas agravando ainda mais a situação. Por fim, os seus pais consideraram que a sua vida poderia estar em risco e optaram por tirá-la da escola. Então a gente vê que a maioria pode sim estar errada, né? Você está dando para acompanhar no celular também. Aqui temos mais uma situação na época do nazismo. Você está dando para ver, Pedro? Aqui temos os soldados fazendo a saudação nazista, e tem um sendo resistente. Aqui é o contrário, é uma minoria fazendo o correto. Uma minoria, um soldado não fazendo a saudação nazista, enquanto todos faziam. É uma foto histórica também. O nazismo, né, para a grande maioria, dispensa explicação como errado, né? Então, o enfrentamento ao nazismo era o correto. E aí, no caso, o correto sendo feito por uma minoria. Mais uma vez, a maioria agindo incorretamente, né? Aqui, o retrato Sócrates, da morte de Sócrates, né? Sócrates, ele é considerado carinhosamente o pai da filosofia, mas ele foi condenado justamente na democracia grega, justamente por fazer filosofia, né? Não era por nada de errado que ele estava fazendo. Ele defendia a reflexão, defendia a maiêutica, né, que era a forma que ele desenvolveu a filosofia. Ele contestava as pessoas fingiam que sabiam, os juízes fingiam que sabiam, até artistas, e ele foi considerado pelo oráculo o mais sábio da Grécia antiga. E aí, como ele não se sentia sábio, ele foi procurar saber, né? Ele foi procurar saber com as pessoas que se mostravam sábios. Só que ele chegava para o juiz e questionava. Chegava para o artista e questionava, chegava para o soldado e questionava, né? Chegava para o juiz e perguntava, né, se tal fulano era desonesto. E aí o juiz dizia, não é desonesto. E depois ele questionava se, para considerar desonesto tal pessoa, se essa pessoa era injusta.
Você considerar uma pessoa injusta, considera injusta, tá? Mas ele vai perguntar, então, defina para mim a essência de justiça. Né? E a pessoa não conseguia definir a essência de justiça. Né? E aí logo ele confrontava a própria pessoa, o próprio juiz, que se dizia sábio, né, que sabia que era justiça, não conseguia dizer. Né? E ele questionava assim, como que você sabe que tal pessoa é injusta se você não sabe nem o que é justiça? Né? E aí as pessoas falam com raiva, o julgamento dele foi muito nesse sentido. Era uma democracia, mas aí vem a questão, como garantir uma decisão adequada? No caso do julgamento de Sócrates, ele foi condenado ao suicídio, foi condenado a ingerir cicuta, né? 300 pessoas votaram pela morte de Sócrates. Depois da história, provou que ele não estava correto, não estava correto o julgamento, que ele estava correto em fazer seu trabalho como filósofo. E aí, hoje em dia, a gente tem a democracia, que é diferente da Grécia Antiga, mas para ela ser garantida, precisa de instituições, que muitas vezes na sociedade civil é difícil de garantir. Você precisa de divisão dos 3 poderes, né? Você precisa ter uma garantia para que a minoria não seja prejudicada, para que as decisões não sejam inadequadas, para que as decisões sejam honestas. Né? E aí é difícil na sociedade civil, numa associação, num grupo, numa empresa, é difícil você conseguir garantir isso, porque você não tem instituições para garantir. Né? Mas a que a gente usa hoje, né, a democracia que a gente tem hoje, é muito baseada na filosofia do Sócrates, né? Inclusive a humanidade, quando ela renasce, né, no Renascimento, ela volta aos antigos, né, que a gente teve o período ali da Idade Média, que é considerado o período das trevas, que não teve grandes avanços no mundo ocidental, por isso que é considerado das pedras, das trevas, né? E aí a gente volta ao Renascimento logo depois da Idade Média, mas é justamente a volta aos antigos, da Vinci, fazendo inclusive a obra-prima, né, trazendo essa questão do conhecimento científico. E aí a gente tem a escola de Atenas. A gente vê que o Sócrates perdeu lá na Grécia Antiga, mas depois ganhou na história. Né? A escola de Atenas está retratando justamente seus discípulos. Platão apontando para o céu, para o mundo espiritual, para a metafísica, né? E o Aristóteles mais para o mundo terreno. Mas ambos são discípulos de Sócrates. E o Renascimento, quando volta com todo esse rigor, com todo esse talento e tal, está voltando justamente aos antigos, principalmente aos discípulos de Sócrates. Então, mas assim, na antiguidade, como a democracia ela não era com essa garantia que a gente tem hoje de instituições, ela era considerada por Sócrates e por Platão uma decadência da oligarquia. Quer dizer, a gente começava com uma aristocracia, que era um governo dos melhores, mas aí os melhores eles tinham filhos, né, que iam cumprir essa dinastia, mas eles não demonstravam nenhum mérito. Né? Eles só cumpriam a dinastia justamente por ser filhos das pessoas que eram consideradas melhores para governar em certa época. Então, quer dizer, a aristocracia decaía para a oligarquia gerava muita revolta, e aí a maioria do povo se revoltava contra a oligarquia, que é o governo de poucos, né? E aí vinha a democracia, como uma decadência da oligarquia. Mas na democracia, como não tinha uma estrutura, não tinha certas lideranças para compensar, tinham demagogos que podiam ludibriar o povo, né? Então a democracia gerava revolta também, e aí inclusive contra essa liberdade que geravam erros, e aí vinha a tirania. Preferiam um tirano para impor regras, né? E aí a tirania é uma decadência da democracia. Mas em relação às 4 formas de governo, destacada por Sócrates e Platão, a democracia está na decadência da oligarquia, né? A terceira decadência. Mas aí Aristóteles vinha defendendo a democracia, inclusive é discípulo do Platão, mas ele diferencia a democracia da anarquia, quer dizer, a democracia é de todos, mas
é voltado ao coletivo. Anarquia é quando todos poderiam ter o poder, mas não teriam essa consciência voltada ao coletivo. Mas aí, na questão da atualidade, a gente une esses preceitos, né, principalmente Montesquieu, ele que trata ali dos três poderes. Mas a gente tem essa dificuldade, a gente vê que os três poderes eles não são adotados nas outras instituições, a não ser essas do Estado, nas associações não são, tem divisão de poder, mas não os três poderes, nas empresas também não, pode ter divisão, mas não os três poderes. Então é algo a ser discutido, né, principalmente no básico, no dia a dia, né? E aí a fórmula decisiva procura enfrentar essas situações, problemas que o Sócrates lá teve, essa questão que vários filósofos vieram tratar, e aí na atualidade a gente precisava de utilizar essa sabedoria, que inclusive dão base para as instituições, inclusive os três poderes, mas de forma mais prática. Aqui tem alguns conceitos. A democracia na antiguidade clássica era uma decadência, como eu falei, mas hoje em dia a gente tem alguns conhecimentos, né, que até as mães passam, né, quando ela quer dizer que as pessoas não podem ir com a maioria, se não tiver razão. Por exemplo, as mães falam, quando o filho fala com ela assim, que todo mundo está fazendo algo que ela considera errado, ela fala, você não é todo mundo. Fala, se você cair no buraco, se cair num buraco, você cai também, né? As mães questionam. São sabedorias populares, né? Mas muitas vezes as pessoas querem jogar outra pessoa no buraco, né? Quer dizer, então por isso que tem um bullying, né? Tem um prejuízo, tem a perseguição a minorias, né? Então, assim, a formação do caráter depende de poder financeiro, né? Então, assim, muitas vezes eles falam, mas quem que vai decidir? Vai ser o técnico, né? Vai ser alguém que é formado, alguém que tem curso superior? E, na verdade, as decisões dependem mais de valores. Quer dizer, uma pessoa pobre, uma pessoa considerada inculta, ela pode ter uma decisão melhor do que uma pessoa culta, né? Se ela tiver com valores que se adequem a essa questão, né? Então, não dá para dizer, fulano vai decidir melhor porque tem uma formação melhor. As questões humanas, elas envolvem mais valores humanos, né? Aí outros conhecimentos também que fazem frente às más decisões coletivas, é igual quando se diz que a gente não pode ser igual folha de bananeira, né? A folha de bananeira, ela tomba para onde o vento toca. Então, quer dizer, as pessoas, quando elas não têm consciência do que seria mais adequado ou não, elas vão conforme o vento toca, né? Então, assim, no projeto anterior, a gente propôs a criação de um site que utilize ou facilite a utilização da fórmula decisiva. Descrição resumida. A fórmula decisiva traz uma gigantesca nova solução para decisões coletivas, utilizando da sabedoria que confere razão a diferentes instituições. Mas sua aplicação demanda certa instrução e conhecimento prévio de recursos, como da Google, da Microsoft, para gerar resultados de forma mais eficiente. Um app pode facilitar, inclusive, possibilitando a organização de votações e gerando resultados conforme a fórmula decisiva prescreve. Um app ou um site, né? Benefícios esperados, promover e facilitar a utilização da fórmula decisiva, detalhamento disponível no site. Aí naquele site a gente disponibilizou de forma filantrópica diferentes formas de utilização da fórmula decisiva, bem como instruções a respeito. E aí é algo que pode ser melhorado, igual a gente está fazendo no nosso trabalho, né? E assim, esse trabalho também, ele é uma continuidade de outro, igual do Sócrates, né? A gente nunca começa nada do zero, né? Meu pai também enfrentou diferentes situações, eu continuei buscando soluções porque ainda não tinha sido solucionado ainda. E aí a gente considera até as mitologias, as diferentes culturas para poder chegar numa fórmula, né? Até, por exemplo, essa questão binária, né, de 50%, ela foi
foi inspirada muitas vezes nas culturas abraônicas. Né? Eles, apesar de ter um enfoque religioso, servem para fazer essa distinção. Por exemplo, nas culturas abraônicas, iniquidade é um xingamento. Né? Quer dizer, as pessoas têm que ser sempre, então, equânimes. Né? E na filosofia, a gente tem a dialética, né? Quer dizer, você tem a oposição de ideias, você tem a suspensão de juízo, que facilita o maior desenvolvimento que cada um pausa da dialética para o aprimoramento. Né? Então, vamos lá, pode dar play. Então, no desenvolvimento da filosofia, a gente tem essa questão central que é a dialética, que é a oposição de ideias, tese, possibilita uma antítese, e o confronto de ideias possibilitam uma síntese. E a síntese, novamente, pode gerar uma nova tese, que pode gerar uma nova antítese e assim uma nova síntese. Quer dizer, a construção do conhecimento, as considerações sociais estão em constante mudança. A gente precisa garantir uma adequação. O Platão, lá na Grécia Antiga, dizia que para garantir a busca da verdade devia-se ter uma reflexão. Né? A dialética possibilita essa reflexão de forma adequada, a deliberação de forma adequada. Né? Mas é como na sociedade tem diferentes forças, né? Como garantir numa reunião simples, numa reunião de uma associação, num grêmio estudantil, que as decisões seriam adequadas, ou mesmo nas instituições. Né? A gente precisava de algo mais prático. Né? A gente tinha desenvolvido o conceito da diversidade, que fazia paralelo ao conceito da maioria, aí as decisões tinham que passar nos dois conceitos. Né? Depois a gente colocou de forma mais prática no conselho moderador. Aí o conselho moderador ele não depende tanto do pertencimento a um grupo, mas do compromisso de cada conselheiro à imparcialidade. Né? E aí esse conselho moderador faria frente ao conselho da maioria, mas aí a gente precisava de algo mais prático ainda, a gente envolveu a fórmula decisiva. E aí a fórmula decisiva, ela é bem simples, né? Aqui está a definição da fórmula, ela determina que 50% do peso total da votação deve ser aos votos em modos englobados no modo E. E os outros 50% do peso total da votação deve ser aos votos em modos englobados no modo D. E o modo E é o modo equânime, equânime, mas também abrange o voto justo, né? O equânime abrange o significado de justiça, o voto otimizado, o voto imparcial, né? E o voto D da diversidade, voto diverso. Voltando lá à questão das culturas abraônicas, você tinha a equidade e inequidade, né? Mas você tem também a ideia de equidade e diversidade. Né? A equidade ela pode ser voltada a representar o todo, a diversidade também. Então, pesos iguais, tanto a equidade quanto a diversidade. E aí, no modo D, a gente tem a diversidade, a parcialidade, o voto partidário, o voto sentimental, enquanto lá na equidade a gente tem um voto racional. E a gente vê assim que tem uma mesma base, diversidade, partidário, sentimental. São diferentes representações, mas tem uma mesma base. Então, por isso a gente conseguiu equalizar de forma universal essa ponderação de peso. Né? É 50% para cada modo? Parece fácil, parece, mas como entra aí a matemática e como as votações podem ter as mais diversas pessoas votando, então você precisa de sistemas que facilitem. Né? Um formulário que facilite, uma planilha que facilite, um sistema que facilite, uma wiki que facilite o desenvolvimento de textos, a alternância de textos, de publicações, uma rede social que facilite também. Para isso a gente precisa de instruir o público também. Né? Daí a nossa equipe adotou essa possibilidade de aprimoramento. Né? E aí a gente tinha lá os domínios, né, decisiva.org,
do Google Sites. É mais isso, né? Foi uma apresentação mais simples. Ficou alguma dúvida? Dúvida? Questionamento? Não, tranquilo? Tranquilo, é? Beleza, então é isso. Obrigado.